Olá pessoal, eu sou o engenheiro civil e professor Johnny Merces. Seja bem-vindo ao canal Educa Mais Professor, onde nós temos aqui aulas gratuitas de várias áreas do conhecimento. E hoje nós vamos ter uma aula de engenharia civil, tá? E em especial nós vamos ter uma aula da disciplina de perícias judiciais, certo? Hoje eu vou explicar alguns detalhes do laudo pericial, tá certo? Tirar algumas dúvidas aí de vocês. Só um detalhe antes da gente começar. Esse laudo pericial que eu vou estudar com vocês hoje, ele na realidade é um trabalho da FATEB, né? Da faculdade onde eu trabalho, dou aula, e por isso ele é um modelo apenas de laudo bem simplificado, tá certo? Quando você estiver já fazendo o seu laudo pericial em sua carreira profissional como engenheiro, né? Porque o laudo que a gente vai fazer é relacionado à engenharia civil, certo? Não a outra profissão. Então você pode se deparar aí com alguns detalhamentos a mais da requisição, enfim, por parte do juiz, tá certo? Então, como eu disse para vocês, aqui é um trabalho da Faculdade de Telêmaco Borba, FATEB. Aqui é um modelo que eu estou postando para os alunos, né, para os meus alunos. Então, aqui seria o nome da equipe. Eu tinha pedido para eles, né, colocarem aqui um nome da equipe que está elaborando esse laudo pericial. E, inclusive, eu pedi para eles fazer um nome fictício de uma empresa, né? Por exemplo, Engenheiros Unidos, enfim, qualquer nome fictício aí, nome fantasia, que supostamente teria a empresa pela qual eles trabalhariam e fariam esse laudo pericial, enfim, tá certo? Então, aqui seria o título do laudo, né? E em aulas anteriores aqui do próprio canal eu já mencionei algumas áreas pelas quais a gente poderia trabalhar em um laudo pericial, mas para os alunos eu dividi em 5 áreas específicas, que correspondem aí à execução de obras, a projetos, a pavimentação e transportes, né? a saneamento básico, a indústria da construção civil. Então, qualquer uma dessas áreas pode ser objeto aí de um laudo pericial, tá certo? Então, seria aqui, por exemplo, o título desse laudo seria um erro de projeto no edifício tal, né? Que ocasionou aí uma disputa judicial por duas partes, pode ser pelo proprietário e pela construtora, enfim, né? Seria o título que eu preciso dar para esse laudo pericial aí, tá bom? Aqui ficou errado, é 2020, né? Deixa eu colocar aqui 2020 já. Telêmaco Borba 2020, tá? Eu vou salvar aqui já. Muito bem. Aqui seria, como é um trabalho universitário, né? Então, repete-se aqui nessa definição aqui da capa do trabalho. Repete-se o título e coloca aqui, né? A descrição dele. Trabalho apresentado, a disciplina de perícias judiciais do curso de Engenharia Civil, Faculdade Telêmaco Borba, como requisito parcial para aprovação nessa disciplina. Professor engenheiro Johnny Merces da Silva, que sou eu, que eles vão entregar para mim este modelinho de laudo pericial que eles vão desenvolver, tá certo? Aqui novamente, né, Telêmaco Borba 2020, tá? Logo após, eu colocaria aqui o sumário, né, do laudo em questão, que vai contemplar esses itens aqui, né? Objetivo, descrição, mapa da imagem, e nós vamos estudar cada um deles agora de forma um pouquinho mais detalhada, tá certo? Então, vamos lá? O primeiro deles seria o objetivo. Então, o que é o objetivo, né, desse laudo pericial? Relatar qual o objetivo do trabalho técnico pericial. Exemplo,
localização fundiária e geográfica, contestação de posse, demarcação, estabilidade de estrutura. Vamos pegar essa estabilidade de estrutura aqui como exemplo, né? O objetivo do trabalho seria constatar, por exemplo, né? Constatar a estabilidade ou verificar a estabilidade da estrutura no edifício X, né? Poderia ser um objetivo aqui do trabalho, tá? No caso do laudo, né? É óbvio que, dependendo de onde você está trabalhando com esse laudo, você elaboraria melhor, né? Do que eu pensei aqui rapidamente nesse objetivo, tá? Então, a descrição. Descrever o objetivo e suas características, relatando o registro e a comarca diária, tá? Então, descrever, né? Na comarca do município tal, do estado tal, foi o objetivo desse laudo seria uma vistoria em uma edificação tal, enfim, descrever o que você está desenvolvendo ali, que tipo de trabalho que você está desenvolvendo nesse laudo, tá? O que realmente que você vai precisar estudar e vai precisar, assim, dar a sua opinião técnica nesse objeto de perícia, tá certo? O terceiro aqui seria o mapa de imagem, né, ou mapa-imagem. O que é isso? Representação gráfica, ou seja, uma imagem mesmo, né? O mapa-imagem do imóvel deve ser elaborado com clareza e rico em informações. Tudo que você precisar colocar nesse mapa-imagem, certo? Como, por exemplo, a foto da edificação, né? A foto do objeto de perícia, por exemplo, é uma fissura que aconteceu. Também você pode colocar nesse mapa-imagem do imóvel, né? Mas, enfim, seria basicamente assim uma foto do objeto de perícia. Vamos supor que é numa pavimentação, né? Seria uma foto desse trecho de pavimentação que ali existiu um provável problema que é objeto desse laudo aqui, tá? Croquis de acesso ao local, número 4. O que é isso? Peça técnica, gráfica e georreferenciamento do imóvel, tá certo? Ou seja, é uma foto aérea, né? As peças técnicas que devem acompanhar o laudo pericial, quando necessário, devem conter o levantamento topográfico, tá? De georreferenciamento, são as mesmas constadas na Lei Federal 10.267 de 2001 de georreferenciamento. Ou seja, você vai colocar mesmo uma foto aérea, né, do local e, de preferência, identificar o melhor acesso para esse local. Por exemplo, se fosse uma fazenda, né, você identificaria ali, a partir de um croquis de georreferenciamento, né, a melhor entrada dessa fazenda e tudo mais. Se for uma residência, por exemplo, seria até mais fácil de conseguir essa imagem, né? Pelo georreferenciamento, até uma imagem ali online a gente consegue desse croquis de acesso aí, tá bom? Vistorias. Elaborar desenvolvimento dos trabalhos de vistoria, como dia, hora, né, pessoas, desenvolvimento dos trabalhos técnicos captados e verificados no imóvel. Então, o que é uma vistoria, né? Você vai em loco, no teu objeto de estudo, de análise, e justamente ali nesse local, você faz as suas verificações e coloca os detalhamentos nesse item número 5, vistorias, né? O dia que você foi até o local, o horário, né? Como estava naquele horário a edificação, né? Que tipo de trabalho você desenvolveu lá, que tipo de técnica você desenvolveu para verificar possíveis assim, detalhamentos dessa vistoria, para que o juiz possa entender realmente como você encontrou essa edificação, essa obra, esse projeto, enfim, né?
Então, essas seriam as vistorias. Você vai contar como foi a sua vistoria. É basicamente, praticamente um relatório, né? Bom, as oitivas. O que são as oitivas? São as entrevistas feitas com os conhecedores antigos, conhecedores do imóvel, bairro, região moradores, máquinas e equipamentos. Bom, então o que seriam as oitivas aqui? Deixa eu deixar aqui destacado, né? As oitivas são as perguntas, né? O questionário que você vai utilizar com as pessoas que têm certo envolvimento com esse objeto de perícia. Por exemplo, se for uma residência, né? Você pode conversar com os vizinhos dessa residência, você pode conversar, questionar, né? Antigos proprietários, você pode questionar, enfim, pessoas do próprio bairro mesmo, né? Para ver se o problema não é genérico de uma localidade. Enfim, você vai fazer perguntas, né? Elaborar um questionário e fazer perguntas para que as pessoas respondam e essas perguntas auxiliem na sua elaboração do laudo pericial e também ajudem ao juiz entender o que está acontecendo ali. Bom, edificações. Devem relatar, detalhar, quantificar, referenciar todas as informações possíveis do objeto de perícia, como, por exemplo, a área construída. Se foi um prédio, uma residência, por exemplo, né, é só colocar a área da residência. Se foi um pavimento, né, colocar a área do pavimento ali, que deu esse objeto de disputa judicial, né? Se foi, por exemplo, um projeto, né, você vai colocar ali a área, de repente, do próprio projeto ou a área que foi, assim, reconhecido um problema de projeto, né, foi identificado esse erro de projeto e você quer colocar simplesmente essa área. Bom, quantos cômodos, banheiros, né? A casa, como se configura o layout dessa casa, né? O revestimento, se é revestimento cerâmico, se é revestimento de madeira, se é apenas pintura, né? Enfim, você vai detalhar. A área de cobertura, né? Como que funciona essa área de cobertura, se existe ali telha cerâmica, se tem platibandas, se são telhas metálicas, enfim, você vai detalhar como é essa edificação, esse objeto de perícia. Alvenaria, madeira, como que é, né? Essa perícia. Se for, por exemplo, pavimento, como que é feito esse pavimento? É um pavimento de concreto? É um pavimento de asfalto? Como que é feito esse pavimento aí, né? Então você vai detalhar como é em loco essa edificação, né? Enfim, acho que não tem muito mais o que detalhar desse aqui. A pesquisa. Então, isso daqui sempre dá um pouquinho de dúvidas nos meus alunos, né? Então, citar as fontes e contatos feitos na oportunidade da perícia. É habitual fazer pesquisas com órgãos governamentais. Então, nesse item aqui, deixa eu tirar aqui de cima, né? Vou colocar só aqui em pesquisa, tá? Nesse item, você vai identificar que tipo de pesquisa você realizou para elaborar esse laudo pericial. Por exemplo, você foi na prefeitura ver se existia a documentação necessária, existia o habite-se, existia um engenheiro responsável com a RT assinada, se você tinha o projeto assinado, né, e carimbado pela prefeitura, se você tinha, enfim, documentação que você possa consultar, né, para poder ajudar no teu laudo. Se de repente você precisou também consultar um outro tipo de documentação e até mesmo bibliografias, né? Também você pode descrever aqui, né? Utilizei a norma
tal. Você coloca aqui que a partir da norma tal, né, sendo pesquisada essa norma, constatou-se que, enfim, né, você coloca aqui nessa pesquisa. Tudo que você utilizar que vai contribuir na elaboração do seu laudo, você coloca aqui nesse pesquisa, tá? Resposta dos quesitos. Devem ser respondidos todos os quesitos apresentados pelas partes e pelo juiz, desde que sejam relativos à matéria de fato e não relativos à matéria de direito. Então, vou deixar aqui selecionado, né? O que significa isso? Significa que, quando o juiz te solicitou, te convocou para ser perito, ele elaborou lá um questionamento, né? Tanto para as partes quanto para você, engenheiro civil. Então, é comum que as próprias partes, né, a partir do advogado, das partes ou da própria parte mesmo envolvida no processo judicial, sejam elaborados alguns questionamentos. E o juiz ele vai elaborar algumas questões que você tem que responder, né? Por exemplo, se for uma edificação, por que aconteceram as fissuras nessa parede ou no muro dessa edificação? Então você vai responder o quesito de acordo com a tua visão técnica desse ocorrido, né? Devido ao recalque no terreno, por exemplo, né? Então você vai, dependendo do teu objeto de estudo, você vai lá e vai responder a esses quesitos. Lembrando que podem ser vários quesitos que o juiz pode ter elaborado para vocês aí, tá certo? Outro detalhe, né? Aqui você vai responder os quesitos que são relacionados à área técnica da engenharia, não à área do direito aqui, ó, relativos à matéria de direito, que é o que está descrito aqui no documento, né? Ou seja, você não vai responder nada relacionado às leis, né? E sim às normas regulamentares da engenharia civil, tá certo? Encerramento ou conclusão. O perito deve apresentar a conclusão final dos trabalhos técnicos realizados, né? Então você vai dar o seu parecer. Olha, concluindo embasado em todo o estudo técnico, em toda a experimentação, em toda a experimentação laboratorial, enfim, tudo que você utilizar, né, para realizar os seus trabalhos, né, normas, técnicas, enfim, você vai dar o seu veredito final, né? Aconteceu devido a isso. Por exemplo, se de repente uma disputa judicial ela está acontecendo porque as partes, vamos supor lá uma fissura, né? Qualquer em uma residência. E de repente o proprietário entrou na justiça contra a construtora porque ela entende que foi mal executado, por exemplo, tá? Mas nessa região teve um abalo sísmico, por exemplo, né? Já é um caso extremo, mas enfim, pode acontecer, né? Então você constatou que existiu o recalque do terreno devido a esse abalo sísmico. Ou seja, não é responsabilidade da construtora, né? E nem o proprietário teve culpa. Então, exime-se aí de culpa qualquer pessoa, né? Então, você vai colocar isso na tua conclusão, certo? Mas vamos supor que realmente foi mal executado, né? Essa edificação, né? Então, você também vai colocar. Foi usado material de má qualidade. Não foi executado de acordo com as boas práticas da engenharia. Enfim, você vai colocar aquilo que é a verdade, de acordo com a sua ética profissional, como nós já vimos em outros vídeos, né? Álbum fotográfico. É importante para a visualização do juiz, dos interessados no processo, pois os relatos constantes no corpo de laudo técnico podem ser confirmados e melhorar o entendimento através de fotos ilustrativas e datadas apresentadas ao laudo pericial. Então, tudo que você faz, e isso deve ser uma prática do engenheiro civil, tudo que você vistoria, tudo que você acompanha, né, de obra e faz vistorias, enfim, você deve registrar fotograficamente.
tá? Então, nesse item aqui, número 11, você vai colocar as fotos que você tirou desse teu objeto de perícia a partir das suas vistorias, tá certo? Referências, né? Você vai colocar o teu referencial bibliográfico para contribuir. Você vai colocar o nome das normas aqui, os livros que você consultou, os documentos que você consultou, vai referenciar aqui, se você até usou internet para isso, né? Enfim, você vai colocar nessas referências aqui, tá? E por fim, os anexos, né? São todos os documentos que foram usados para o desenvolvimento dos trabalhos técnicos periciais. Então você vai colocar ali todos as cópias, né, dos documentos. Enfim, a RT, a BITSE, enfim, né, alvará de construção, enfim, tudo que você precisar. Aqui tem alguns exemplos, né? Escrituras, matrículas, mapas, laudos, etc. Tá? Então, tudo que você usar para esse laudo, você vai colocar uma cópia aqui nesses anexos, tá certo? Inclusive fotos, né? Imagens. Ok? Muito bem, então, encerramos aqui com os anexos. Espero que vocês tenham entendido tudo, o que é referente ao laudo técnico pericial, né? Se tiver alguma dúvida, entre em contato, posta aqui na descrição do vídeo e nós encerramos a nossa aula por aqui. Nos vemos na nossa próxima aula do nosso canal. Até mais, pessoal!